Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje veremos o capítulo de número 16 do livro de Jó. Veremos que um amigo deve confiar no outro. Então apanhe a sua Bíblia para fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Ou então entre em nosso blog site e lá você vai ver a parte bíblica segmentada que nós disponibilizamos lá em nosso blog site jamaisdesista.com.br. Mantenha sua Bíblia aberta, mas não deixe de ler para nos ouvir. Também você encontrará no nosso blog a parte escrita dessa narrativa. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Ainda estamos na parte 2 de 5 partes da nossa divisão proposta, que está tratando a parte 2 do diálogo entre Jó e os seus amigos. Estamos no segundo ciclo de discursos. Jó e seus amigos novamente trocam entre si palavras na forma de discursos, seguindo uma ordem exata, como na primeira série de discursos. Era como se fosse o direito à réplica, comum assim nos debates que você tem visto, principalmente nos debates políticos. A resposta de Jó a Elifaz. Jó dá a Elifaz a sua resposta. E podemos também dividi-la em duas partes nesse capítulo 16. A repreensão cínica, até o verso 6, e o lamento para Deus, a partir do verso 7. A repreensão cínica, como vimos, Jó mantém o seu estilo de resposta. Primeiramente se voltando para o seu interlocutor, dando-lhe uma resposta à altura, mantendo sempre a sua fé e preservando a sua consciência a despeito de tudo. Depois ele se volta para Deus com a sua vida perseverante de oração, em busca de sabedoria e entendimento dos fatos. Percebemos Jó descartando o discurso de Elifaz como uma repetição repugnante de uma perspectiva defeituosa sobre o sofrimento. Cinicamente, Jó retrucou Elifaz por ter aplicado os provérbios tradicionais à sua situação. Bem poderia Elifaz estar consolando o amigo ao invés de estar acusando ele e colocando nele culpa. Poderia muito bem estar compreendendo sua dor, mas a sua opção foi o encontro da culpa. Por quê? Admitindo a culpa e buscando perdão, o mal cessaria e a sua dor seria consolada e ele ouviria novamente a voz de Deus? O que se passava com Elifaz e o que ele buscava? Os amigos deveriam, em primeiro lugar, confiar nele e não acusá-lo. Toda relação começa com a confiança, e quando não há confiança na relação, como é que essa relação vai se perpetuar? Se sua premissa for o mal em relação ao seu próximo, como poderá haver relacionamento ou desenvolvimento de um relacionamento sadio? Há pessoas que têm receio de confiar na outra, com medo de ser traída ou enganada. Mas no meu caso, eu prefiro ser traído e ser enganado do que trair na minha confiança com aquele que estou me relacionando. É uma escolha pessoal minha. Não é que eu queira ser traído, mas entre ser traído e trair a minha confiança, eu prefiro ser traído. Eu não quero trair a minha confiança naquele a qual depositei minha confiança. Deixa seguir o curso normal da amizade, do relacionamento. Jó já demonstrava cansaço, não somente da extensão dos discursos, mas porque eles nada diziam que fosse útil. O lamento para Deus, a partir do verso 7. O desabafo de Jó diante de Deus é muito profundo. Sua oração é a oração de um crente, de um justo que vive pela fé, como nos diz o escritor de Hebreus, que o justo de Deus andaria pela fé e não poderia recuar, senão nele não estaria o seu espírito. Confira aí Hebreus 10, 38. Ele reconhece a ação de Deus sobre a sua vida, mas não põe em Deus a culpa no sentido de estar sendo Deus contrário à sua natureza, ou seja, sendo Deus maligno, o que não é. Ele compreende que o mal não poderia tocá-lo sem que tivesse que passar por Deus. Ele também tem essa compreensão. O mal não tem poder sobre nós, no sentido de ir acima de Deus. Por que o mal o teria atingido?
Ele anseia por respostas, uma vez que não encontra justificativas em sua conduta para castigos divinos tão severos. Como é fácil trairmos nossa fé, queridos. Estaria Jó cedendo aos argumentos de seus amigos que associavam piamente seus sofrimentos a comportamentos que tivesse tido? Quem tem as respostas? Certa vez Jesus falou sobre essa questão, que principalmente é sustentada em Jó, de que os sofrimentos estão associados com castigos, a prática, como castigos, a prática de pecados muito graves. Veja Lucas, no capítulo 13, versos 1 ao 5. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siló e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens quanto habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O verso 1 de Lucas 13 fala de ter Pilatos cometido algo muito grave. Matar uma pessoa enquanto essa oferecia sacrifício era considerado algo particularmente terrível. Esse incidente, registrado nesse verso primeiro, sem dúvida, contribui para reforçar a reputação de Pilatos como um homem muito cruel. Naquela época, qual época não é assim, né? Era crido que as desgraças eram resultados de pecados muito graves. Porém, Jesus negou que esses galileus tivessem cometido qualquer ato que merecessem um fim tão trágico. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Jesus insistiu para que as pessoas se arrependessem. Do contrário, morreriam. Essa foi a sua insistência. Por terem sido mortos subitamente, aqueles galileus não tiveram tempo de arrependimento. Assim, Jesus advertiu as pessoas que se arrependam enquanto ainda há tempo, pois poderá não haver outra oportunidade de fazê-lo. Como sempre fazia, mais uma vez, Jó volta-se para Deus e desabafa. Como nos diz a Bíblia de Estudo de Genebra no verso 9, a ilustração é a de um leão. Alguns pensam que a frase deveria ser traduzida por ele fareja e dilacera. Nos versos 12 a 14 é empregada a ilustração descritiva de um guerreiro. No verso 19, vemos uma crença em Jó, de que nos céus deveria haver uma testemunha, ideia totalmente descartada por Elifaz no seu primeiro discurso, capítulo 5, verso 1. No entanto, isso deu a Jó esperanças que tudo poderia ficar bem algum dia. Era como se Jó estivesse vislumbrando pela fé o seu Redentor e o seu advogado, Jesus Cristo, o justo. Jó parecia dar a entender que esperava que alguém nas regiões celestiais falasse em seu favor, como um mediador entre Deus e os homens. Que fé impressionante essa de Jó! Jó continuara com seu discurso, resposta a Elifaz, se bem que agora está totalmente voltado para Deus, em sua busca incessante pelo reino de Deus e a sua justiça. O seu clamor pelo seu Redentor, pelo seu mediador, pelo seu Salvador, pelo seu remidor, pelo seu advogado é muito forte. E dentro das suas falas, é muito forte, dentro das suas falas e dos seus pensamentos. Muito abençoada essa palavra de hoje. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 17 do livro de Jó. Quantas pregações não dá aqui, hein? Nessa busca de Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal, homem que buscava a Deus constantemente, perseverante, homem que tinha uma fé invejável, inabalável, que tinha uma consciência imperturbável. Dá muita coisa boa para se explorar aqui na vida de Jó e aplicá-la para os dias modernos em uma boa pregação. No capítulo 17 do livro de Jó, veremos que ele está voltado para Deus ao responder a Elifaz. Então fique conosco aqui e até amanhã no capítulo 17. Encerramos por hora.
curta nosso canal, inscreva-se, compartilhe, divulgue, acesse nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido. Fica com Deus na presença do Senhor. Fica com Deus.